Fala galera do Mitocôndria, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal e hoje é dia de aula. Nós vamos complementar então hoje a matéria de sistema musculoesquelético falando um pouco sobre sistema muscular, já que a gente disse sobre sistema esquelético na aula anterior. Então bora, vamos começar. Os músculos vão complementar o sistema esquelético fazendo uma função conjugada com ele. Eles vão ser responsáveis pelos movimentos dos animais, tanto nos movimentos voluntários, no qual todos os animais vão interagir com o meio ambiente, também como nos movimentos involuntários dos órgãos internos de vários animais. As partes que a gente pode notar nesses músculos são o ventre muscular, que é a parte carnosa, que vai fazer a contração, e o tendão, que é a parte que não é contrátil, ela não vai fazer contrações, e está localizado na extremidade dos músculos. Vai ser composto por um tecido conjuntivo muito resistente e fibroso, de cor mais esbranquiçada, e que vai ajudar a fazer a resistência dessas trações. Os nossos músculos eles fazem um sistema de alavancas com os ossos, que vão propiciar a gente fazer várias movimentações do dia a dia, e algumas outras um pouquinho mais arriscadas. Nós temos 3 tipos de musculaturas que a gente pode notar dentro do corpo humano, que vão ser o tecido muscular estriado, que nós vamos dividir em 2 tipos, e o primeiro que nós vamos falar é o tecido muscular estriado esquelético, que ele tem uma ação voluntária, você comanda ele, não adianta você ficar parado esperando que ele não mexe sozinho. E ele tem esse nome estriado por causa dessas listrinhas que vocês estão vendo nele. Essas listrinhas eu vou explicar mais pra frente o que são, mas por enquanto é só saber que elas são o que a gente chama de sarcômero. Uma coisa interessante do tecido muscular estriado esquelético é que ele é um tecido de contração forte e rápida, então você pode fazer várias movimentações mais rápidas, mais ágeis e mais fortes com esse tecido. O segundo tecido que nós vamos falar é o tecido muscular estriado cardíaco, que apesar dele ser uma musculatura estriada, que é o normal dela ser voluntária, ele vai agir de forma involuntária. Até porque ia ser muito esquisito, né? Você ter que ficar pensando no seu coração, batendo a cada movimento que você faz. Não ia dar certo, né? Imagina correndo para lá e para cá e você pensa, corre, respira, bate o coração. Corre, respira, bate o coração. Corre, respira, bate o coração. Ó, uma borboleta. E morreu. Então não ia ser legal, né? O tecido muscular estriado cardíaco ele tem uma central neuronal só para ele. Uma parte do seu sistema nervoso está dedicada a fazer esse coração bater. Então, o tecido que tem ação involuntária, você não comanda, mas ao mesmo tempo ele é estriado, portanto, de contração mais forte e contração rápida, que é necessário para fazer o bombeamento do seu sangue pelo corpo inteiro. E por último, nós vamos falar do tecido muscular liso. E a gente chama ele de tecido liso porque ele não tem as estrias que tem nos outros 2 tecidos que a gente já viu anteriormente, que eu já falei deles. A contração desses músculos é involuntária, então você não comanda, e ela vai estar restrita, ou quase restrita, a órgãos internos. E ela vai ficar basicamente restrita a órgãos internos que você vai fazer, que você não precisa preocupar em contração deles, como intestino, estômago, íris, pelos da sua pele para fazer ele levantar ou abaixar. Então são tecidos que vão ser mais independentes. E aí, para vocês, uma comparaçãozinha rápida entre esses tipos de fibras. Dá para ver que elas são bem diferentes na composição, né? Uma coisa que não está sendo mostrada aí, mas que é importante a gente ressaltar nos músculos, é a presença de uma película que a gente chama no coração de pericárdio e no tecido muscular, tanto no esquelético quanto no liso, da fáscia muscular, que são películas de tecido conjuntivo que elas vão reduzir o atrito das fibras musculares entre elas e das fibras musculares com a parede, com a cavidade onde ela está inserida, seja no braço, seja a cavidade abdominal, seja na perna, para evitar assim, um desgaste, fazendo com que esse músculo não se lesione. Quem tiver curiosidade, aí é só dar uma pausa no vídeo, aí você vai ter, tá em inglês, mas você tem as partes da fibra muscular, até a parte menor que elas têm, que é o que nós vamos falar agora, que são as miofibrilas. As miofibrilas, elas são os filamentos de proteína que vão fazer a contração do músculo realmente acontecer. São elas que vão ser as reais responsáveis pela contração muscular. As 2 miofibrilas que nós vamos falar agora, que eu queria que vocês prestassem atenção nelas, são a actina, que é esse filamento que está demonstrado para vocês na cor roxa, e a miosina, que está sendo representada aí pela cor verde. Esses 2 filamentos eles vão estar juntos e eles vão deslizar um em cima do outro quando você tem o estímulo do seu sistema nervoso para a contração. E aí elas vão encurtar a distância entre essas colunas que vocês estão vendo, a direita e a esquerda. que são chamados de discos Z, não precisa preocupar com esse nome não, mas que eles vão encurtar essa distância,
funcionando mais ou menos assim como vocês estão vendo na tela. Tá? De repente você vai ter um estímulo elétrico, vai trocar a direção de algumas partes do filamento de miosina e você encurta a distância entre a linha Z que eu mostrei para vocês. Imagina centenas de sarcômeros, que são essas estruturas aí, essa estrutura completa, contraindo ao mesmo tempo. Acontece isso que a gente vê no nosso corpo, que é a contração muscular. Já no músculo liso não ocorre dessa forma, você não vai ter essas estrias, né, que são as linhas Z, que eu tinha falado com vocês lá atrás. Você vai ter uma contração de célula a célula, as miofibrilas vão fazer as contrações entre elas, mas porque não tem essa estrutura, é o motivo pelo qual elas vão ser um pouco mais lentas. E para a gente finalizar, uma coisa que é mais curiosidade mesmo, mas que algumas pessoas vão escutar aí quando forem fazer musculação ou quando estiverem conversando com alguém de educação física, que são os tipos de movimento que o nosso corpo pode fazer, pensando agora numa interação entre músculo e osso. Nós temos o movimento de flexão, que é quando você faz a diminuição do ângulo de uma articulação, a extensão, quando esse ângulo da articulação vai aumentar, a adução, que é quando você faz movimento aproximando o membro do eixo sagital, e a abdução, que vai fazer a movimentação de afastar do eixo sagital. Lembrando que o eixo sagital é um eixo que parte o seu corpo ao meio, fazendo duas metades iguais, indo da cabeça até o pé. Em relação à rotação, nós temos a rotação medial e lateral. Rotação medial quando você vira a mão para dentro e rotação lateral quando gira a mão para fora. É só isso mesmo, tá, gente? Quem tiver curiosidade pode pausar e dar uma olhada. Se tiver dúvida em relação a ela, deixa nos comentários que eu tiro para vocês, que são relacionadas ao tipo de movimento que a gente faz com articulações, pensando agora em movimentação conjugada do osso com o músculo, que são nomenclaturas que a gente vai ouvir muito às vezes no salão de musculação ou quando você vai fazer uma fisioterapia ou vai no médico e eles vão falar nesses termos e é interessante a gente saber também. E para quem é mais curioso que o comum, aí uma nomenclatura celular especial apenas para a parte de sistema muscular. Então, se tiver mais curiosidade, também dá uma pausa nessa parte no vídeo. E na próxima também, onde nós vamos ver sobre miofibrilas. Aí para vocês os nomes delas e o que elas fazem. Beleza? No mais é isso, um abraço para vocês. Se gostou, dá um like. Se achou legal, compartilha com a galera. Não esquece de inscrever aqueles que não são inscritos ainda. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que assim que tiver oportunidade eu vou responder para vocês. Marca a sinetinha do lado para você receber as atualizações do canal assim que sair mais vídeos. Um abraço para vocês e até a próxima!